Salve, salve, torcedor cruzmaltino. Olha, que sufoco, hein? Ninguém esperava o que aconteceu agora há pouco em São Januário. O Vasco quase é desclassificado pelo Água Santa. O Água Santa que virou a partida após estar perdendo por 2-0. E o Vasco precisou recorrer às penalidades máximas para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Um resultado surpreendente, uma atuação que começou com força total e acabou de forma decadente. Galera, essa classificação com ares de dramaticidade, né? Dão mais um recado à diretoria de que esse time precisa de peças de qualidade, de mais qualidade, de que o Ramon Dias precisa de mais material humano para tocar o trabalho sem sustos aí, visando o Campeonato Brasileiro. Eu sempre digo, eu sempre falo, os nossos vídeos anteriores são prova disso. Campeonato Carioca não é parâmetro. Não adianta dar um show diante dos pequenos, ser aguerrido nos clássicos e chegar no Campeonato Brasileiro e ser aquela vergonha que a gente viu ano passado e nos anos anteriores. Então, meus amigos, uma classificação que prevaleceu, a melhor força técnica do final, né? Porque o Vasco tem mais time, óbvio, tem jogadores com uma qualidade indiscutível individual e que fizeram a diferença no apagar das luzes, garantindo aí esse empate que levou a decisão para as penalidades máximas. Mas que foi uma aberração, que foi uma vergonha, isso foi. Não tem como passar pano. O próprio Ramon Dias nem comemorou. Ele saiu com o seu auxiliar, o seu filho, o Emiliano, foram para o vestiário, porque sabem que o Vasco não pode, né, passar pela situação que passou hoje, tomando sufoco de Água Santa, um time de uma qualidade bem inferior, e acima de tudo estar vencendo por 2-0 e deixar o Água Santa virar a partida. O sistema defensivo do Vasco foi um show de horrores nesta partida de hoje. Todos os jogadores, sem exceção, falhando demais. E o Vasco começou com força total, dando indicativo de que iria até golear, conseguir um jogo fácil, né? Dominava o jogo, fazia triangulações, movimentações, bons deslocamentos, né? Marcava em cima. Enfim, era como o Vasco tinha que ditar esse ritmo dessa partida. E não foi. E do nada o Vasco sentou na vantagem, achou que poderia vencer o jogo a qualquer hora. E o que aconteceu? O Água Santa conseguiu encontrar aquele golzinho no final, foi para o segundo tempo com o espírito renovado, foi para cima do Vasco, conseguiu aquele empate. E aí, numa jogada individual do jogador que eu vinha falando há dias aqui, do Luan Dias, que é um grande jogador aí de meio campo com qualidade, conseguiu aí fazer esse terceiro. Só que os times de menor investimento, quando fazem o gol, acabam, né, ficando atrás. E o Vasco teve que ir para cima e numa bobeada deles lá, o Piton acabou concluindo para as redes e fazendo aí que dê uma sobrevida ao Vasco até as penalidades. E aí, meus amigos, muitos acharam, né, que o filme poderia se repetir. Aquele filme da Copa do Brasil passada, quando o Vasco foi eliminado para o ABC em São Januário. Mas, graças a Deus, prevaleceu a melhor qualidade técnica dos jogadores. Né? Os jogadores como Payet, Piton, o próprio Verratti, o Esforça quase perdeu, né? Mas está chegando agora, pelo menos teve aí personalidade de bater, de pegar a bola e bater. E é isso. Preocupante. Fica um aviso para domingo. O Nova Iguaçu não é um time, assim, que tem que se desdenhar. É um time pequeno, é um time de qualidade inferior? Mas está fazendo um grande campeonato carioca. E se o Vasco não entrar com seriedade, não entrar como entrou nesse jogo de hoje, marcando em cima, indo para cima, fazendo os gols, sendo cirúrgico, não vai seguir adiante. Então, meus amigos, é preciso que o Ramon Dias dê uma chacoalhada aí no elenco. Esse time precisa, né, de mais uma chacoalhada para que possa voltar no domingo com a cabeça no lugar. Né, o time tem, eu não tenho dúvida que o Ramon vai trocar algumas peças aí
Ele não gostou desse resultado, do resultado em campo, né, do que viu. E eu não tenho dúvida que o Vasco vai sofrer aí algumas mudanças, não só táticas, como técnicas, visando essa partida de domingo. Porque é inadmissível o Vasco, diante dessas quase 20 mil pagantes em São Januário, jogando como um favorito, jogando contra uma equipe que não vem bem no ano, né? Uma equipe inferior, e ainda sofreu uma virada depois de estar vencendo de 2-0. Então foi muito triste o que a gente viu em São Januário, muitos torcedores indo embora, não chegaram nem a ver as cobranças de pênalti. Isso mostra como a torcida tá de saco cheio, né? Porque todo ano o Vasco sofre, todo ano é o mesmo filme e tá se repetindo, porque isso são avisos que vão dando para que quando chegar no Brasileiro, o time não cometa aqueles erros que cometeram no ano passado. Tá avisando, ó, tá jogando mal, tá precisando de peça. O Ramon olha pro banco, vai colocar o quê? O Rossi, o Serginho, né, o Cocão, enfim, esses jogadores aí que no final das contas não vão conseguir mudar o panorama de uma partida. Então o Vasco está precisando de dar uma encorpada nesse elenco, teve essa oportunidade nessa janela, não aconteceu como a gente imaginava, e de quebra, o Vasco ainda perdeu o Jair, perdeu o Paulinho, perdeu jogadores importantes, dos jogadores que eles tinham em mente de seguir no grupo. Tá na hora, né? Agora em abril, o Vasco ainda tem essa chance de buscar jogadores no mercado regional aqui, dos estaduais, para tentar aí dar uma qualificada no elenco. E em julho, quando a janela de transferências internacionais abrir, ir no mercado, buscar mais peças qualificadas. O Ramon precisa de mais material humano. O Ramon tá tirando leite de pedra com esse time, isso é óbvio, né? Ele tá conseguindo potencializar aí os jogadores que tem em mãos, e por isso que o Vasco ainda consegue essa sobrevida, consegue fazer ainda, bater de frente aí contra os times. Só que, o que acontece? Um elenco, como foi montado, faz a equipe oscilar, e foi o que aconteceu hoje. A equipe do Vasco oscilou, teve um primeiro tempo muito bom, aí tomou aquele gol no final, sentou na vantagem depois, e aí viu o Água Santa jogar. Não pode acontecer isso em São Januário, o Vasco tem mais time, tem mais técnica, era para ter conseguindo aí imprimir mais ritmo do jogo, manter esse ritmo de jogo e chegar diante no segundo tempo com muito mais calmaria. O Vasco hoje, digo que foi punido pelos próprios erros, né? E o Ramon, acredito eu, não tem tanta culpa assim no cartório, porque ele tem tentado fazer bastante, mexer com os jogadores, mexer com a mentalidade dos seus jogadores. Óbvio que ele vai errar uma substituição, o jogador tal não era para sair, enfim, mas ele está fazendo o possível, está conseguindo fazer alguns jogadores aí, tipo o próprio Galdames aí, que veio com grande rejeição, desconhecimento, está jogando bem. Então ele tem feito alguns jogadores aí render bem, render mais. Então, eu acho o seguinte, mais um aviso, galera, eu digo a vocês, Alexandre Matos, por favor, veja isso. Não dá para continuar nesta situação. O torcedor vascaíno já está de saco cheio. Campeonato Brasileiro daqui a pouco está batendo na porta aí. E Campeonato Carioca não é parâmetro. Óbvio que o Vasco pode chegar domingo, jogar uma baita partida contra o Nova Iguaçu, mas eu não tiro nenhuma vírgula do que eu falei aqui. O Vasco está precisando de mais material humano, porque a minha preocupação, ó, é lá na frente. É lá na frente no Campeonato Brasileiro. É onde a gente vai enfrentar Grêmio, Corinthians, Internacional, Palmeiras, enfim, gigantes, times gigantes aí como o Vasco, e o Vasco vai precisar, né, de mais punch aí para chegar com tudo aí e fazer diferente nesse Campeonato Brasileiro, não ser um mero figurante. Bom, galera, tô colocando um ponto final nessa opinião, nem ia vir aqui porque apesar da classificação, a gente tá chateado de como foi feito, como foi, né, esse jogo aí. O Vasco não jogou contra um Corinthians, um Internacional, o Vasco jogou contra um Água Santa e quase perdeu de virada em São Januário. É isso. Classificado, vamos para a próxima fase. Vamos ver aí qual é o time que o Vasco vai pegar nesta próxima fase da Copa do Brasil. Vamos lá, galera. Domingo tem mais, a gente vai aparecer aqui para comentar. Um grande abraço, até lá.